Olá, tudo bem? Estamos começando o Entre a Gente nesta quinta-feira, ao vivaço. Tudo bem contigo, meu amigo? Hoje é dia do amigo, hein? Dia mundial do amigo, que legal. E eu espero que você tenha muita coisa para celebrar nesse dia, muitos amigos para poder ter ligado, encher o saco logo cedo. Que amigo ligou logo cedo, 5 horas da manhã, com esse frio todo que fez, para poder incomodar. Porque amigo tem disso, né? E a gente adora quando o amigo incomoda. Que louco que é isso, né? Tantos relacionamentos que a gente tem relacionamentos, as diversidades. Com o pai, é diferente do relacionamento com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, relacionamento com as tias, relacionamento no trabalho, na escola, na rua, no clube. São diversos tipos de relacionamentos e cada um deles com uma característica diferente. E é interessante que em cada um desses outros que eu citei, a gente tem alguma faceta, algo que ainda fica meio que escondido, meio que escuso, né? A gente acaba não mostrando tanto assim. Agora, com relação a amigos, não. Com relação a amigos, a gente é cru, totalmente cru, a gente se mostra do jeito que a gente é, de uma forma real. Essa é a parte aí dessa imagem de corte, aí foi justamente para arrumar meu microfone aqui. Podia ter feito isso ao vivo, viu, Jonathan? Que fica muito mais legal o programa. Pois é, não é interessante isso? Por exemplo, o pai é um super amigão, a mãe é uma super amigona, mas como amigo mesmo, porque amigo a gente é aberto no total, a gente não abre tanto com a mãe, com o pai, com tios, é igual a gente se abre com amigos assim, então é por isso que é muito especial. E de certa forma não são tantos, a gente tem a rede social, o Facebook, talvez tenha 5 mil, 7 mil, sei lá quantas que você tem, ou 1.000, mas não são todos amigos. Né? São pessoas que se interessam pelos mesmos gostos que a gente. E amigos são poucos, são pequenos, e talvez por isso seja gostoso, a raridade, dentro da sua intimidade, um grupo pequeno, é que se torna especial. Bom, além do Dia do Amigo Mundial, que é uma notícia boa, tem outra notícia legal. Confiscaram o din-din do Lula. O cara tinha mais de 600 mil conto na conta corrente. Você tem isso na conta corrente? Nem na poupança eu tenho, imagina a poupança dele. Pois é, confiscaram e aí isso pode complicar a vida dele, o dia a dia dele, que é o uso do dinheiro dele. Eu estou rindo assim, é por sarcasmo mesmo, tá? Me desculpem aos petistas que estão me ouvindo aí. Outra notícia boa para os São Paulinos, ontem ganharam. Outra para os corintianos, empatamos, mas continuamos líderes. Outra notícia agora, que não é tão boa assim, foi a respeito do anúncio que a Organização Mundial da Saúde fez a respeito do HIV, que a gente continua com um contágio muito alto, ao contrário dos outros países do mundo, o Brasil ainda continua num crescente em torno disso. Apesar da gente ter medicamento que possa amenizar um pouco dessa situação, o que ocorre é que outras doenças podem estar acontecendo. Gonorreia tem acontecido muito entre os jovens, sífilis, hepatite C, são doenças sexualmente transmissíveis. Isso é sério, danifica demais a saúde da pessoa. Então é hora da gente voltar a falar nesse assunto. Estourou muito nos anos 80, na época do Cazuza, na época do Fred Mercury, do Renato Russo. E é hora da gente começar a falar e se mobilizar, porque a juventude, uma parte do ser humano tem essa bestialidade de se jogar para tudo, quase que um suicídio insano, não é? E isso é triste. Bom, eu vou sair da notícia triste e volto de novo para uma notícia boa, que é o Brasil entre um dos 8º colocados no combate ao tabagismo. O cigarro está se sumindo no nosso país. Apesar das indústrias de tabaco estarem criando cigarros com sabores, sabores de frutas, como frutas vermelhas, cereja, cigarros com vapores, mas com a nicotina ainda presente para continuar viciando, ainda estamos na vanguarda, estamos à frente, o país desponta. Diante de tantas coisas ruins que a gente desponta lá fora, né, o Brasil está à frente do combate ao tabagismo. Publicidade negativa, proibição em alguns lugares, e isso é legal, isso é bacana. Contágio, isso é legal. Diferente disso, a gente está sendo representado lá fora por estrelas do funk, como a Anitta, como o Pablo Vittar, é isso? É isso, Caio? E também a Gretchen, que não é... Olha, a Gretchen que não é a estrela no funk, mas o funk que está agora em discussão. Teve uma lei agora, um pedido de lei, que você, enquanto cidadão, pode mandar uma ideia de lei, e foi jogado para o Romário julgar se o funk deve ser proibido ou se ele danifica ou não. E eu não sou bobo nem nada, não vou discutir esse assunto aqui sozinho. Para isso, convidei algumas pessoas para estarem comigo, para estarem entre a gente,
Tá aqui ao meu lado, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, Maravilha, Otto. eu vou te pôr nessa fria hoje. Quente. Tá aqui Na verdade não é frio, é quente. É quente. Tá o Marcos aqui, tudo bom, Marcão? Tudo bem, boa tarde. Maravilha. E a Larissa também. Tudo bem? Com a gente. Vamos bater um papo legal. E claro, entre a gente também, você, via WhatsApp, 99703-1759, está no ar, entre a gente. Link Park. Pois é. Tudo bem? Eu lembrei que é dia do amigo, mas hoje também eu dei a notícia hoje de manhã, estava vendo o Marcos aqui, estou conhecendo o Marcos aqui agora e você também vai conhecer. Dia do tatuador hoje também, sabia? Eu vi a tatu aqui, ó, e eu estava negociando com um camarada de vir aqui para fazer uma tatu em mim, no braço, que eu estava a fim de fechar. Enquanto rola o bate-papo, tá fazendo. Eu não sei como é que ia ficar minhas expressões, não é? Mas rola muito evento, assim, agora, flash tattoo e tal, né, uns eventos pequenos. E o pessoal vai fazendo as tatus pequenas ali, vários tatuadores. E vai rolando. Tem outro cara aí, acho que Porchat, acho que fez isso também ao vivo esses dias, né? naquele talk show dele. E eu já havia pensado nisso, vai parecer que eu vou copiar ele, mas não foi. Mas ainda farei isso aqui, mas bem legal o tatu. E você, como é que tá, meu amigo? Estava viajando ontem, foi levar o garotão para vestibular do Paraná, vestibular, isso aí. paizão. Fase boa, né? Boa para quem? Para ele, né? Para ele. Para ele. Tem uma vida inteira pela frente aí, começando, enfim, né? Escolhendo seus caminhos. Talvez você não se lembre da sua ansiedade que foi prestar vestibular. Certamente, viu? Por isso que você fala que é bom para ele. Eu lembro todo o movimento, né? O que era realmente ter 16, 17 anos, né? É muito bom. Mas enfim, né? As preocupações são menores, né? São menores. São bem menores. Só para sintonizar, o Alexandre ele é executivo da MTU, é uma empresa que está gerenciando o nosso transporte público em Marília. E ele vem a calhar para bater um papo com a gente hoje, que afinal de contas, segunda-feira a gente teve aqui uma revolução no nosso sistema de transporte público. As dúvidas estão pipocando por aí e a gente vai aproveitar a presença dele, entre outros assuntos, além dele falar da Anitta, para discutir um pouquinho do que é essa relação. Está aqui ao lado o meu amigo Marcos, de uma empresa de esporte, eu posso chamar Esporte e Aventura, canoagem. Que está aqui esse caiaque aqui atrás decorando, ideia da Larissa, e realizada por eles. Gostei da ideia. Toda a temática que tiver em cima do programa eu vou trazer para cá. Como é que tá, Marcão? Bem, graças a Deus. Frio aí dando uma segurada nas nossas atividades, né? Mas a gente espera que ele passe logo. Vá logo, né? A gente voltar para a água. Apesar que a gente não sai da água, né? Mesmo com frio, a gente precisa trabalhar bastante aí nos bastidores. Bacana, legal. Mas também não para, né, Larissa? Não sempre para. mexendo no local, ideias novas, né? Sempre ideias novas. A gente não para descobrindo novos percursos, né? Então a gente usa essa época do frio para fazer um trabalho mais por terra também. Bacana. Porque acho que em todos os setores é assim, o povo é exigente sempre por novidade, né? Sempre por algo novo. Com certeza. A gente está sempre em busca. Ideia legislativa, isso eu posso fazer, você pode fazer, claro, você sabe disso. A gente teve anteriormente no estado de Goiás, um cara que se sentiu lesado, que queria ir a um show, não conseguiu ingresso e tinha ingressos disponíveis para as meninas. E era com preço mais em conta os ingressos. E ele achou um disparate isso. E ele mandou essa ideia legislativa. Como é que funciona? Você cria essa ideia, você vai postar ele na rede social, você tem que ter mais de 20 mil assinaturas, talvez no intervalo de um mês, se não me falha a memória. E se isso passa, se chega a mais de 20 mil, é dirigido para algum senador para se discutir. Caso a discussão tenha resultado positivo, passa-se ideia de lei. Essa do ingresso parece que vai passar a vigorar, porque as mulheres são vistas como um atrativo. Aquele ditado de onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então as mulheres são usadas como um atrativo e isso não foi bem visto. E uma outra ideia que surgiu agora foi a ideia de que o funk é agressivo, de que o funk faz uma alusão ao tráfico de drogas, à prostituição e à violência em si. Eu vou perguntar para os meus amigos aqui como é que eles veem, não só o funk, mas se algum estilo musical tem esse poder todo. Quer começar, Alexandre? Você me coloca em cada
fria, viu? Situação, é pra Mas você vamos dançar. lá. Vai descendo até o Não, chão. eu entendo assim, que o funk, de uma certa forma, ele retrata a realidade dos ambientes urbanos, né? Eu quero crer, eu trabalho com uma atividade que tem muito a ver com o dia a dia das pessoas nas cidades. E nós observamos realmente os grandes conflitos que existem nas cidades, né? Nem todas as pessoas estão preparadas para viver nas cidades. Essa é uma realidade. E aí que começam os conflitos, especificamente, né? Que tem que ter lá as regras de convivência, enfim. E com isso, a própria cidade, ela precisa ter uma organização. E as pessoas também, elas precisam ter as informações, enfim, né? Elas querem ser felizes também, né? E o funk, na verdade, ele retrata uma realidade que eles estão vivendo naquele momento, né? O gênero, propriamente dito, você não pode atribuir a ele a culpa do aumento da criminalidade ou qualquer outra situação, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de se expressar, sem dúvida nenhuma. E chamar a atenção, né? De quem é de direito, né? Porque se realmente ele está, de uma certa forma, fazendo uma crítica à questão de segurança, à questão da educação, à questão da prostituição, enfim, são todos os aspectos que, na verdade, eu creio que a grande maioria das pessoas não deseja que realmente isso se prolifere, né? E cabe, evidentemente, o gestor público, a sociedade civil organizada, a sociedade, de uma forma geral, se manifestar, né? Não censurando, mas sim debatendo sobre temas explorados justamente por essas letras. Então, um pouquinho mais de atenção, né? Se isso está acontecendo, por que está acontecendo, e não simplesmente você chegar e falar assim, olha, esse ritmo é agressivo, né? E você só ter um olhar sob o ponto de vista do gênero musical e não do conteúdo propriamente dito, né? Eu particularmente gosto de um gênero musical, não significa que eu não escute outros gêneros, né? Eu não sou um fã de funk, sem dúvida. Não aprecio, mas as letras, realmente, se você parar e escutar, né, tem ali é claro que tem uns que realmente até são extremamente pesados e proibidões. E proibidões, sem dúvida, né? Que também não dizem nada, né? Mas muitas outras letras dizem muita coisa. Então, realmente, você precisa ter um olhar crítico e a liberdade também, né? Eu acho que as pessoas precisam ter liberdade para fazer as suas escolhas. Não alguém ficar lá tutelando o tempo todo e isso é certo, isso é errado. Você precisa tirar suas conclusões, né? Dadas as regras civilizatórias, né? Todo mundo sabe que não é legal jogar lixo na rua, mas joga. E aí, como é que faz? A culpa é do funk? Né? O caso das doenças sexualmente transmissíveis, como você está colocando, todo mundo sabe que tem meios de se proteger, né? Que é o uso de preservativo, enfim, né? Algumas soluções estão usando, aí não estão usando, quer dizer... E ainda correndo risco. E ainda correndo risco. A gente não pode cercear essa liberdade, é isso? Não pode. Porque pode parecer também arrogante e um pouco de falta de tolerância quando você sugere algo assim? Sim. Eu até estava lendo a reportagem, né? O empresário que propôs a lei, eu acredito que na visão dele, o funk ele está presente apenas nas favelas. E hoje a gente sabe que não, que o funk, o gênero, ele toca numa festa de casamento, em grandes formaturas, entendeu? Ele chega repaginado, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, é muito o que o Alexandre falou. Até onde eu estou tentando tirar a liberdade de um público que gosta de frequentar os bailes, de curtir a música que retrata a realidade deles, né? Então, assim, existe a questão social, problemas que eles tentam expressar através das letras e, às vezes, mexe, cutuca e incomoda a pessoa que não tem acesso a essa realidade, né? E, então, acho que o que aconteceu nessa lei, nessa proposta de lei, foi muito isso, pelo pouco que eu li. Porque isso também fica, às vezes, o proibidão mesmo restrito ao nicho periferia ali.
Quando ele chega na sociedade, a mídia também é interessada de vender o ritmo, porque ele é contagiante, aquela batida de alguma forma, é quase que hipnótica, ela dá uma roupagem em letras diferentes. Mas ontem eu fui tentar estudar sobre milícias no Rio de Janeiro, para ver algum documentário, se há alguma coisa sobre isso lá, porque está feio o Rio de Janeiro. E me deparei com esses funks sobre a milícia, que eles evidenciam os bondes dele, que estão super bem armados, que o Dilcinho vai matar, que o Ernesto vai morrer, que não sei o quê. E lá é a forma de comunicação dessa galera mesmo. O rap fez muito isso, né? Retratava muito a realidade. E aí com a chegada do funk, né? Eu acredito assim, eu não sou contra o funk, eu sou contra a falta de bom senso. Eu acho que o que deve existir, não só no funk, mas em todos os gêneros musicais, é um filtro, né? Para que essas músicas consigam ser veiculada em todos os lugares, né? Por exemplo, eu me senti ofendido um determinado momento que eu entrei numa loja de esportes, no shopping, assim, uma loja bacana. Estava tocando um sertanejo. Não, aí é machuca. Um sertanejo, assim, mas muito agressivo, sabe? Era um funknejo e tal, mas era um gênero sertanejo. Eu me senti constrangido se eu tivesse... Eu estava sozinho. Eu me senti tão constrangido que eu comentei assim com o gerente, com o vendedor, não lembro. Falei, olha, essa música que está tocando, cara... Eu acho assim, se eu tivesse com a minha criança aqui hoje, eu não efetuaria essa compra, porque eu me senti constrangido, né? E então assim, é falta de bom senso de quem faz, de quem ouve também, de quem compartilha esse tipo de música, né? Então assim, o brasileiro hoje ele perdeu um pouco assim aquele senso de se chocar com as coisas, né? Então, isso é um perigo. Então, por exemplo, assim, poxa, botaram fogo em 10 ônibus. Ah, legal. Então, isso acaba se tornando banal, normal. Isso é né? perigoso. Então, se é fora do Brasil, isso é uma notícia assim que para o mundo, você está entendendo? Pô, aconteceu um crime em tal lugar. Então, tudo isso já tomou conta assim, da sociedade. Então, eu creio que esse senso não é só de quem faz, mas esse senso acabou contaminando a gente e a gente acaba aceitando muitas coisas. E aí, quando sofre algum tipo de reivindicação ou para parar com certo tipo de atitude ou com alguma outra coisa, é porque já está extrapolado o limite, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que voltar um pouco mais para trás e o limite, ele precisa... ser restabelecido. Exatamente. Tentar recuperar a essência, né? Exatamente. Porque as letras antigas de funk falavam sobre romantismo, né? Eu até li bastante. Claudinho Bochecha? Claudinho Bochecha. Então, assim, acho que essa essência talvez precisa ser recuperada, né? O Eu Só Quero É Ser Feliz, que é uma reivindicação de uma galera não tão com uma situação financeira favorável, que diz que, bicho, eu só quero ser feliz, andar por aqui numa boa, né? Que era o que se cantava. Mas o que a gente discute aqui também é tipo assim, há de se dar uma injeção novamente de educação nesse povo, fortalecer e proporcionar um ambiente diferente, porque essas ideias são geradas dentro de um ambiente que está poluído, intoxicado. Há de se pensar nisso, mas o lance da proibição ainda é estranho, né? A gente proibia, essa palavra pesa um pouco, né? Desculpe. A proibição, ela sempre oprime, né? E nós precisamos entender, assim, o porquê, a origem da proibição, né? Primeiro, nós precisamos perceber a origem de como começou, né? Para depois pensar em fazer algum tipo de restrição, regulamentação que seja. O bom senso, como você disse, é fundamental, né? Aliás, tem um ditado popular que diz que salada de alface e bom senso faz mal para ninguém, não é verdade? Então... Pô, eu lembro da canja de galinha, pô. Canja de galinha. Mas a alface é melhor, porque a canja pode ter... né? Pode ter a gordura da não, muito sal, né? Pode ser. Mas enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa discussão de proibição, ela é muito complicada.
complicada, né? Porque o que é bom para mim é ruim para você, né? Então, as pessoas precisam realmente ter um respeito. Agora, edificar, evidentemente, ninguém deseja isso, né? Que haja edificação do crime organizado, né? Qualquer situação, né? Voltada a questões que não são, não irão contribuir exatamente para o conhecimento ou da pessoa que está recebendo aquela informação, tá? Mas, de qualquer maneira, a censura ela é um caminho muito complicado, porque você começa a estabelecer censura num gênero e o outro, como ele disse, o sertanejo, pagode, né? Até tem casos até na MPB também, né? Tanto se lutou por conta da questão da censura, não faz o mínimo sentido a gente nós retornarmos dentro desse contexto, né? Então, o que nós precisamos? É evidente abrir o debate, né? Para que se haja uma discussão clara, né? É evidente que o foro lá do Legislativo em Brasília é um bom foro para se discutir. O que se questiona é exatamente a representatividade, né? Que anda um pouquinho abalada. Né? Eu não sei se é tão representativo que a ponto de falar por todos nós brasileiros. Mas, enfim, de qualquer maneira, é o que nós temos para hoje, né? Mas o que nós temos para hoje é uma boa piada pronta. Vamos lá. Que a piada pronta jogou na mão do Romário. O cara é da periferia, velho. Pois é. Ele vem do samba, ele convive com aquilo não está longe da vida dele. Ou seja... Tanto é que ele correu no primeiro contato, né? Eu acho que alguém sacaneou, mano, vamos jogar isso aí pro Romário, velho. Vamos jogar pro baixinho, ele bate no peito e chuta pra fora, sei lá, ele faz alguma coisa com isso. Mas essa foi a piada pronta, Mas né? certamente ele pode até ser entendido como uma piada pronta, mas ele vai dar oportunidade exatamente para justamente esse grupo de pessoas que trabalham com essa música, né, com esse gênero, permitir que essas pessoas se aproximem dessa discussão também, né? Ele vai conseguir, aliás, ninguém melhor que ele, né? Que ele é um embaixador mesmo desse público, né? Ele representa então bem. ele vai realmente trazer, é exatamente isso que eu coloquei, a questão do debate, né? Vai trazer à luz esse debate, não de uma forma pejorativa, que é muito fácil você chegar e falar assim, olha, eu não gosto desse gênero, tem que proibir. Pô, aí é meio complicado. Sabe, mas é meio maluco a ideia assim, específico do funk. Ele se ramifica em duas pontas e eu já coloco para a gente discutir mais. Mas, dentre os outros gêneros que a gente talvez não goste ou goste, nenhum deles é tão agressivo quanto o proibidão. O que se chega com a Anitta hoje, com a Valesca Popozuda, a Valesca era trash, as letras eram trash. O Mr. Catra era trash, era horrível acho que você nem chegou a ouvir isso no YouTube. É chocante mesmo. Acho que nenhum outro estilo musical foi tão a fundo na porqueira humana, na bestialidade humana, na sujeira humana. E aquilo era cantado, era algo real para eles. Mas eu quero dizer o seguinte, ele se divide em duas vertentes, nesse proibidão realmente e nessa nova roupagem, onde aqui há geração de empregos, há estilistas de moda, há produtores musicais, resgate de pessoas que saem de uma condição social um pouco desprivilegiada e têm condição de migrar para uma outra situação. Ou seja, a discussão ela vai ficar focada nesse bipartido aí, né? Mas eu acho que o que movimenta também o mercado aí, uma grande parte, é o proibidão, né? Ele mexe, dele, tem um né? poder muito grande de persuadir as pessoas a ouvirem, a buscarem. Tanto é que é difícil falar em cultura, né? Porque a alta sociedade desce o morro, sobe o morro pro baile funk. Desce. Entendeu? Pô, tem a da malandramente é justamente isso. Da menina burguesa que sobe o morro lá, Entendeu? Malandramente, e depois abre área. Abre justamente área. isso daí. Então, E mesmo porque, isso foi legal você citar, Marcos, porque ele nasce nesse nicho, ele nasce na periferia, alguém foi lá, buscou, pensou isso e trouxe para cá. exatamente. Né? As novinhas, e vai descendo, e palavras que, se não fosse esse horário, daria para a gente falar ou soltar alguma coisa. Mas é bem proibidão mesmo. Mais alguma coisa em cima desse assunto? Queria falar mais alguma coisa? Eu espero que realmente haja a ampliação do debate, o entendimento,
que venha e que, vamos dizer assim, dessas discussões surja um desenvolvimento de políticas que realmente procurem atender às demandas que muitas das letras colocam, né? Que é a questão da violência, né? A questão do abandono de algumas comunidades, né? A questão do proibidão, sem dúvida, tem um ar do apelo sexual, né? Muito grande. Que realmente, na verdade, assim, o apelo sexual ele vende o tempo todo, né? Na publicidade geral, no horário nobre da televisão. Você ainda vê que tem uma influência, seja através do funk ou seja do nu artístico, né? Não é verdade? Tá aí implícito a forma como é que se vende. O apelo sexual da coisa, né? Esse trecho que está passando aí da Valesca Popozudo, o nome da música é Viado. Essa música foi proibida pelo YouTube, e eu não entendo por que também teve a proibição, mas isso daí tá light. A Valesca fez coisas horrorosas e está disponível no YouTube. Eu não sou nenhum moralista, tá? Eu flertei e passei por essas situações, mas a idade avança, a gente vai sendo um pouco mais exigente. Mais seletivo, a gente vai deixando algumas coisas de lado. Eu não sei em que tempo que a gente tá, Rafa, o meu reloginho ali da frente parou, o senhor chama o intervalo, eu já posso mudar de assunto aqui. Posso chamar? Então vamos para um rápido intervalinho e a gente vai voltar com o papo com o Alexandre, Marcos e a Larissa. O Alexandre falando do nosso transporte coletivo aqui em Marília, que está com novidade, tecnologia chegando, é um avanço, mais um sinal de avanço da nossa cidade, e a gente está na torcida para que isso dê certo. E falar de aventura com esses dois aqui, que eu estou conhecendo agora e vocês vão conhecer junto comigo. Maravilha, daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã, a notícia levada a sério. Assine 3311-5400. A minha empresa é uma das melhores do Brasil. Lá, cada colaborador tem uma história. Mas somos praticamente uma família. Aqui eu sou vendedora e faço isso com muito amor. Oi, Cris, vamos ver os móveis? 8 vezes eleita uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Casa Sol. Você conhece a Dio Laser? Na Dio Laser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para Dio Laser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Da matéria-prima e tecnologia transformados em portas e janelas que se encaixam perfeitamente no projeto dos seus sonhos. Mais que garantir a privacidade e segurança, a escolha das esquadrias proporciona o bem-estar em cada ambiente. Por isso, em sua reforma ou construção, escolha mais que portas e janelas. Escolha Binoforte, inovação constante para uma vida melhor. Alonso, Areia e Pedra. Investimentos constantes para melhor atender seus clientes. Alonso, Areia e Pedra. 10 anos de credibilidade em Marília. Com a melhor negociação. Alonso, Areia e Pedra. Avenida Antonieta Altenfelder, 935. Fone 3414-1886. Alonso, Areia e Pedra.
Muito bem, já estamos de volta com o Entre a Gente. Legal, já tivemos um primeiro bloco aqui super movimentado, conversando a respeito do funk, toda essa ideia de colocar em discussão ou não a proibição do funk. Uma besteira, uma balela. Resumido para você, eu não sei o que você acha, não sou fã desse funk. Gostava, claro, das coisas criadas nos Estados Unidos, Motown, aquelas linhas de funk legal, James Brown, pô. E eu até achei horrível chamar isso que tá aqui de funk, né? Porque é umas coisas feitas num sample bem pobre. Eles usavam a gíria assim, bota mais funk aí nesse som, né? Então era Um swing. Era quase o swing, era molho, né? A salsa ali, aquela coisa toda. Mas hoje está muito pobre musicalmente. Mas ficou o assunto pro outro bloco. Se você ligou agora, você pode assistir nas reprises ou se então depois na página do Facebook. TV Sol. Conversar com o Alexandre aqui. O Alexandre está com novidade, amo tecnologia, amo novidade. Muito bom. E ele está chegando com uma boa nova para falar para vocês. Não é o evangelho, mas é uma boa nova. A gente sabe que um transporte coletivo, ele reflete também uma evolução de uma sociedade, uma evolução de uma cidade. É sinal de crescimento, é sinal de progresso. A gente tem lá fora... Eu até entrevistei ele, falei do Paul McCartney andando de trem, que é o transporte coletivo em Londres, nos Estados Unidos, várias pessoas fazem uso do transporte coletivo, na Europa, que você sabe, e quiçá a gente está melhorando o nosso transporte coletivo aqui em Marília. Você deve estar torcendo o nariz para o que eu estou falando, mas entenda, está sendo feito, está sendo trabalhado. Justamente por isso que o Alexandre veio também aqui, além de falar da Anitta, é para falar dessa novidade, que é um cartão novo de integração, é a tecnologia em favor do coletivo, é isso? Ok, assim, como nós já conversamos a respeito, no período que antecedeu, inclusive, o lançamento, a abertura do terminal e, de fato, o relançamento do cartão Marília Card, que está ativo desde 2013, mais de 2013, quando nós entramos aqui como operadores do transporte coletivo. É um cartão inteligente, que ali você configura as regras de utilização, benefícios, as diversas modalidades e produtos, como vale transporte, passe comum, com toda a garantia e transparência. E nós temos até por força de contrato, Ozzy, que atender um requisito técnico, que é a integração eletrônica. O que é a integração eletrônica? Ela não veio por acaso, né? Ela tem um objetivo muito claro, justamente para modernizar o sistema, a rede do sistema de transporte coletivo de Marília, especificamente, né? Onde é possível você fazer o transbordo de uma linha para outra, para que você continue a sua viagem gratuitamente, dentro de algumas regras, né? Você não pode integrar na mesma linha, tem que obedecer uma variável de tempo, que no caso seria 1 hora, previsto em lei, inclusive. No entanto, quando nós abrimos o terminal agora, dia 17, um projeto da Prefeitura, inclusive, visando exatamente a modernização do sistema, as pessoas se depararam com essa nova condição. Porque antes a integração sem o uso do cartão era possível se fazer no terminal. Só exclusivamente? Somente exclusivamente no terminal, sem o cartão. Fora do terminal já era possível fazer a integração nos demais pontos da cidade. Hoje nós temos, só para que as pessoas entendam a dimensão do sistema de Marília, são 1.204 pontos de embarque e desembarque, espalhados por toda a região de Marília. Tem uma cobertura de 99%, com uma distância média de 400 metros do ponto à sua residência. Então, hoje Marília tem uma rede muito, muito robusta sob esse ponto de vista. No entanto, a rede que compõe o transporte coletivo, ou seja, o desenho das linhas, eles estão desatualizados. Está arcaico. Está arcaico. Não acompanhou a evolução. Não acompanhou a evolução. Na verdade, as linhas hoje é como se fosse aquela reforma que você faz em casa, que é o puxadinho, famoso meia-água, né? Ah, não, criou um bairro um pouco mais distante,
ao invés de criar uma nova solução, sob o ponto de vista de atendimento, não, prolonga a linha. Né? Quer dizer, você faz com que a linha onere no tempo. Né? Quem é responsável por isso, Alexandre? É o órgão gestor. Né? Na verdade, a Endurbe. A Endurbe, né? No caso de Marília, é representado pela Endurbe. Ele que é responsável pela atualização exatamente da malha, exatamente. Nós, como operadores, nós executamos as ordens de serviço. Evidente que nós contribuímos com sugestões, enfim, né? Mas quem realmente dá a palavra final é sempre porque vocês têm que, a sugestão tem que sair mesmo de vocês, porque eu creio que a reclamação chega até nós. Ela que chega... Nem vai no não setor chega. público. Tem o telefone 156, que é um telefone da prefeitura, que inclusive oportunamente, né, divulgo aqui para o grande público. E esse telefone, ele é específico para receber essas reclamações, sugestões, enfim, é gratuito, atende celular, enfim, né? E a Endurbe nos repassa, caso seja uma situação pontual de atendimento, né? Um problema de atendimento em relação ao motorista que cortou um ponto, enfim, né? E nós também temos dispositivos para validar aquela reclamação ou não. Mas a criação de novas linhas, colocação de pontos, manutenção de pontos, isso tudo é com a Endurbe. Né? Teremos a possibilidade de um dia deixar meu carro em casa e fazer uso do transporte coletivo? Bom, esse é o nosso desejo, né? Está longe? Não. Eu entendo assim. Tipo assim, nós temos uma... hoje assim, até dá hoje se quiser. Se você for masoquista, até dá para fazer, né? Não. Eu faço uso de ônibus. Dá para rolar? Eu faço. Desde que você tenha um ponto, residência, trabalho, residência, por exemplo, já se configura como extremamente viável. Eu diria que o transporte coletivo, ele dificulta o deslocamento quando você tem que fazer vários trabalhos ao mesmo tempo em diferentes lugares. Aí a variável, a componente tempo, realmente ela é um impedimento, né? Mas se você... Casa, faculdade. Faculdade, casa, né? É uma forma viável sob o ponto de vista de utilização. Agora, evidente que a rede, da forma que está em Marília hoje, ela não oferece as ligações, as melhores ligações, né? Então, nós precisamos agora, com a implantação do Marília Card, com a base de dados sendo formatada, é possível você fazer um estudo mais aprofundado desses deslocamentos, né? Alguns, evidentemente, que atuando, né? Você já percebe que é possível desenvolver, mas com a informação fica muito mais precisa a alteração. Você me falou, lá no nosso programa, no Jornal da Itaipu, a respeito de um aplicativo para eu monitorar os horários de ônibus, para que eu não tenha que ir ao ponto, aleatoriamente, ficar como um louco esperando. Pois esse aplicativo nós já divulgamos de uma forma bastante intensa. No entanto, é muito difícil atingir as pessoas de uma forma geral, né? Mas como essa questão do cartão. O cartão, de fato, teve a grande divulgação quando abriu o terminal. Hoje todo mundo sabe o que o Marília Card, qual é a potencialidade do Marília Card. Você me disse que achou que fosse até ser um pouco mais confuso no começo. Sim. Foi razoável. Porque quando você trabalha com o hábito das pessoas, né, é difícil, né? Você romper com o hábito das pessoas. A gente gosta de mudar, né? Tem aquela zona de conforto e tudo mais, a resistência. E o que me surpreendeu, né, na segunda-feira, logo que nós iniciamos o dia e com o terminal aberto, as pessoas até se espantaram, né? Pô, não tem mais as roletas, tá? Não, agora o embarque é direto no ônibus, né? Pela porta dianteira, como se fosse um ponto de passagem, né? As pessoas tinham mais dúvidas do que críticas, né? Desculpa. Ou seja, nós precisamos...
Fica à Deixa eu tomar vontade. uma aguinha. Teve uma senhora no Facebook, enquanto eu entrevistava o prefeito, e ela falava, poxa, agora eu tenho que comprar R$50, mas eu vou usar só 3. Eu falei, mas é cumulativo. Não. Ele não se Primeiro extingue, que né? não existe um valor máximo e nem mínimo. Evidente, eu sou um cliente do transporte coletivo. Quantas vezes na semana eu vou utilizar? Eu vou utilizar todos os dias da semana. Bom, todos os dias são 5. 2 passagens por dia são 10. Então, você antecipa a compra de 10 créditos para uma comodidade, para você não ficar todos os dias na fila carregando o cartão. Então, você antecipa. Agora, ninguém é obrigado a comprar 50 créditos. E mesmo se comprar, eu passo de mês Sim. por mês, né? Não, e um detalhe, até hoje, Ozzy, a tarifa não tem validade. Nós recebemos créditos da tarifa de 2,15 de 4 anos atrás. Né? Pessoas que ainda têm créditos que estão sendo utilizados agora. Né? Então, de fato, o cartão ele dá toda a garantia e ele é muito transparente quanto a isso. Né? Agora, a grande versatilidade dele está sob o ponto de vista da segurança, né? Onde você nem precisa tirar da carteira, né? Você basta apresentar porque é por aproximação. Né? O empresário, por exemplo, que repassa os vales transportes, ele não tem mais uma pessoa que fique lá destacando o passezinho de papel. Né? Ele faz a recarga via internet, online, aí sim 50 créditos, 40 créditos, né? E é online essa transferência, validando o pagamento. No dia seguinte, nós falamos 48 horas, mas no dia seguinte, após a validação do pagamento, o crédito já está disponível no veículo, onde o funcionário, basta apresentar o cartão que carrega automaticamente aqueles créditos. Né? Então, o cartão, o uso do cartão, ele é muito versátil. Você disse que eu posso entender que falta um pouco mais de envolvimento e interesse do usuário para compreender os mecanismos? Pois você falou das ferramentas online, né? Nós temos ontem, eu estava numa farmácia aqui na Rio Branco mesmo, eu vi as pessoas assim, num ponto de ônibus, passando um frio danado. Né? Eu falei, mas poxa, não faz sentido aí, eu tomei a iniciativa de abordar as pessoas, boa noite, a senhora sempre pega ônibus aqui? Pego, né, tal. A senhora conhece os ônibus, né? Desculpe, os horários? Eu chego no ponto, saio do meu trabalho, venho aqui para o ponto e fico esperando, né? A senhora sabia que tem uma ferramenta que a senhora pode se programar, evitando ficar aqui no tempo, né? Fazendo a consulta do tempo online, né? Na passagem desse ponto. Não sabia, eu ensinei ela, né? Eu falei, olha, aqui, ó, o próximo ônibus vai chegar em 7 minutos. No seu celular. No celular dela eu fiz isso. Né? Vai chegar em 7 minutos. Mas será? Falei, olha, eu vou na farmácia e volto depois e eu vou conferir. Aí, quando eu voltei, e aí? O ônibus estava chegando. Né? Então, ela achou que era mágica. Foi muito combinou. legal. Achou que era combinado, mas é muito fácil. Baixar esse aplicativo através do site www.amtomarília.com.br e lá tem um ícone, né? Um link de acesso chamado Seu Ônibus Online. Né? Clique ali no seu celular e ele acessa o Google Play, ou depende se é Android, se é Apple e tal. Né? E ali você baixa o aplicativo Ônibus Mais. Ele se autoconfigura, é fantástico. Vai ser bacana e vai ser legal quando a gente avançar assim. E aí a cidade fica bonita, a gente até conversou disso. Quanto fica bonito? Se a gente tivesse aqueles pontos de ônibus, tudo alta tecnologia, saca? E essa parte digital disponível numa parede da cobertura ali mesmo, né? Um display, né? A gente pode chegar nesse ponto aí, a cidade vai estar evoluindo bastante. Nós temos outras soluções também, que é o QR Code nos pontos, onde as pessoas podem consultar, ele traz os próximos 8 horários, isso já é uma realidade. Basta que, evidentemente, nós tenhamos um local para adesivar esse QR Code. Vamos educar primeiro o usuário para que ele não quebre, não vandalize isso tudo. Né? Sim, isso é importante. Né? Eu vou trocando de ponto aqui para a gente aproveitar o tempo. Esses trás de locomoção vocês não têm, não vive, né? Não. Graças a Deus, não. Vive no mato, né, meu? Nossa locomoção é dentro d'água.
daqui, Caiaquinho desse aqui, nosso ó. meio de transporte. Então vamos falar um pouquinho desse sistema de locomoção. A empresa de vocês é para receber justamente pessoas que querem fugir desse estresse todo. Conta para mim. Dessa selva de pedra. Está em Varpa, isso? Isso, a nossa empresa é a Expedição Varpa, localizada a 60 quilômetros daqui. Distrito de Tupã, né, bem pertinho. E a gente tem um trabalho muito forte de canoagem, esporte e aventura. Começamos lá em 2015, né, desbravando lá um rio local chamado Pitangueira, né. Era praticamente inviável qualquer tipo de navegação na época. E Varpa é um distrito mundialmente conhecido, né? É uma colônia de letos que vieram da Letônia em 1922, né? Tem toda uma história envolvida e pouco conhecida, porque os turistas que frequentavam aquela região, eles conheciam muito a Fazenda Palma, né? E Varpa, que fica à direita, não, eles não entravam. Então surgiu-se a ideia de criar a Expedição Varpa, né? Então a gente mudou o foco da fazenda, do ponto que era mais conhecido, né? Até hoje, que na verdade eu não classifico isso como um turismo, né? Porque... Você também, que é o médico? Tá tudo tranquilo. É o inverno. Como um turismo. Porque o turismo hoje ele é classificado de várias maneiras, menos um churrasco na beira do rio, né? Então a gente começou a educar também esse público que frequentava esse lugar e a focar ele na nossa atividade, que é uma canoagem que percorre 7 quilômetros numa extensão. A gente faz algumas visitas em cachoeiras secretas que a gente trabalhou, a gente acabou descobrindo e preservando, né? Então hoje é uma opção assim que já é muito conhecida aqui na região de Marília, a Expedição Varpa. Qual que é a formação de vocês, só para eu entender? Eu sou estudante de Educação Física, estou no último ano. Legal. A Larissa está se formando em Psicologia. Forma esse ano em Tudo a ver, Psicologia. né? Então a gente uniu aí, tanto é que através disso também surgiu o nosso trabalho corporativo, a Larissa pode falar um pouco, né, da parte empresarial. E só seguindo, então hoje o cliente que tem a intenção de fazer um esporte aventura, uma canoagem, alguma coisa mais voltada à atividade ao ar livre, ele tem condições de andar 40 minutos e tá pertinho, né? Fazendo isso. Né? Porque o que a gente tinha isso era talvez Brotas, pô. Brotas, longe Bonito, longe pra caramba. Bonito aí você já jogou bem longe. Mas é tão caro quanto Bonito? Não, mas é tão bonito quanto. Ele é bom, velho. Eu podia ter Ele feito ótimo. publicidade de educação física. E assim, hoje a gente consegue movimentar um público num raio de 450 quilômetros. Quem que é que frequenta lá? Faixa etária? Olha, ontem ainda a gente estava desenhando a nossa campanha nova. 80% do público é feminino. A gente tá com imagens lá, ó. Pode soltar aí, Jonathan, deixar as imagens. O público é feminino. A Larissa que puxa esse time aí. É a das mulherada mulheres. que vai, cara. Olha a Larissa lá. Nossa, que lindo, velho. Olha isso, que lugar lindo. Então, Esse não é Varpa, é? Não, então, isso aí é uma novidade que a gente está com um projeto novo, né? Vou lançar aqui agora em primeira mão. Manda lá. Paraguaçu Paulista, a gente está iniciando uma expedição lá, né? É um lugar muito beneficiado de águas. A gente nem imagina que tem um lugar assim, tão perto da gente, né, cara? E você é de lá? Eu Você fui cresceu criado lá, cresci lá. Paraguaçu, né? Aí tive fora por um tempo e hoje a gente está em Marília por conta da universidade. Esse ali é Varpa? Isso é Varpa, né? Ali é a nossa família, né? Nossa, meu filho, cara. A Larissa, o Heitor, que é um instrutor também. Isso aí é em Varpa. Nossa. Né? É uma das quedas. Esses caiaques são muito rasos, cara. Então, na verdade, a gente usa esse caiaque porque ele é o mais adequado para esse tipo de atividade. É um caiaque Nel da Bruden Náutica, nossa parceira de Pompeia, né? E ele é um caiaque aberto, muito estável, ele oferece segurança. Para quem está no caiaque, caso ocorra uma queda ou precise voltar
com um pouco mais de velocidade, você consegue, tá? Então, assim, é um caiaque que não oferece risco nenhum. Hoje em dia, quando você fala da canoagem, o cliente, o turista, ele já fica um pouco assustado, porque ele imagina ainda aquele caiaque antigo, né? De entrar dentro, é fechado. E então a gente costuma informar o cliente que esse tipo de atividade é muito seguro. E aí que está o nosso foco agora, devido à curiosidade das mulheres, a gente vai lançar uma campanha específica para essa mulherada. Não, você vai ter que voltar aqui. Você estava com o violão ali para fazer tipo ou você toca? Não, a gente dá uma arranhada, mas é pouca coisa. É só para fazer tipo, então. Senão eu poderia ter falado para você trazer o violão. O nosso tempo está esgotando, Larissa. Eu vou pedir para você falar da parte empresarial, para vocês aproveitar o espaço. Eu falo bem rapidinho, é Então, assim, vamos lá. Ozzy. Eu no ramo da psicologia e o Júnior no ramo da educação física, nós nos unimos para atender as empresas, né? Então, assim, hoje a gente consegue proporcionar aos empresários, aos clientes, aos funcionários, uma atividade dentro do Rio. Nesse percurso do Rio, eu consigo trabalhar desenvolvimento de pessoas, organização, motivação, Dá para folgar o chefe também, Exatamente, né? Eu consigo colocar a sogra. Eu consigo colocar o líder da equipe para me ajudar e ficar responsável por toda a equipe dele dentro do Rio. Então, assim, tem sido um Essa trabalho... é uma proposta nova, super diferente. Aqui na região não tem nada parecido. E em Marília a gente já recebeu a Trey, com 2 equipes, a equipe do RH, eles são diferenciados. Marilã né? é nossa parceira. Marilã é também. nossa parceira, a Bruden Náutica são nossos parceiros, a Decathlon é uma empresa mundialmente conhecida. Que está em parceria com a gente também. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho e tem sido, assim, muito bacana. A gente busca isso, empresas que acreditam nesse ideal, né, no bem-estar, na qualidade de vida e que acreditam no poder da motivação. Maravilha. Para entrar em contato com vocês, como é que faz? Pode entrar pelo Facebook mesmo, Expedição Varpa, tá? Ou pelo Instagram, Expedição Varpa. E eu posso deixar o telefone também, pelo WhatsApp, que é 14 981 73 7272. Fala devagar aí. 14 981 73 7272. Aí você pode entrar, mandar uma mensagem, agendar o seu time que a gente vai colocar você na área. Tem esse lance de time? Da hora, né? Galera, da hora. Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Espero ir lá uma hora conhecer, dar um rolê, desde que ache uma boia maior para mim. Larissa, foi um prazerzaço, viu? Eu espero que vocês voltem com as novidades quando vocês estiverem em Paraguaçu. Com certeza. Vem trocar uma ideia, vem falar. Quando tiver alguma empresa indo para lá também, por favor, dá um toque. Legal. Manda isso pra cá que a gente divulga. Vocês vão ouvir falar muito da gente ainda. Certamente. Estressou no trânsito, corre lá para a Varpa, né? Muito bom. Alexandre, foi um prazer de novo contigo. Sempre Prazer você está é por todo aqui, a meu. gente aprende. Sem A dúvida. gente percebe que o trabalho de vocês é voltado justamente para ajudar no desenvolvimento da cidade. Afinal de contas, o trânsito é algo que tem que fluir bacana, porque está relacionado diretamente com o bem-estar das pessoas. Sem dúvida. Se chegar no trabalho, por favor, descansado, legal, voltar para casa sem o estresse do trânsito. Então a gente fica na torcida e não em críticas para que vocês desenvolvam um bom trabalho, assim como vocês fazem em outras cidades do país, né? Sim. Estamos em 6 cidades. Curitiba vocês estão? Curitiba, Toledo, no Paraná, Uberlândia, Minas, Itabu, na Bahia, Porto Seguro, Bahia. Então, Essas são as Marília é empresas mais que uma compõem. questão de esperança, né? Cada Da lugar galera. tem a sua característica, né? Mas, sem dúvida, a gente tem que ter atitudes que humanizem a relação entre as pessoas. E, como eu disse inicialmente, né? Eu acho que o ambiente urbano, ela oprime muito as pessoas, né? Está aí um belo de um exemplo Estou com da inveja atividade dele. que eles desenvolvem. Realmente, as pessoas explorarem outras áreas, né? E certamente irão completar, né? Se não é possível você viver no campo, né? Mas usufruir do campo seria muito bom. E é evidente que uma atividade como essa é desestressante e tem tantos outros elementos aí que podem ser trabalhados. Levar os motoristas da Vamos circulação lá. Deixa a cidade sem ninguém. Obrigado, viu, meu irmão? Precisando é só voltar também. Obrigado a todos você, vocês, Deus. fiquem com Deus, valeu. E feliz dia do amigo, bacana pela companhia. Amigo é assim mesmo, fica junto até o fim. Maravilha, fique com Deus e até o próximo programa.
sempre me fez bem. Me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo. Valeu por você existir.